onde andam os últimos 5 vencedores do prêmio de Rei da América. Para quem não sabe, o Rei da América é a premiação que rola todo ano e premia o melhor jogador do continente americano inteiro. Isso é América do Sul, América do Norte, enfim. E fica comigo até o final porque eu vou te mostrar o paradeiro de um Rei da América que em 2017 era o futuro da seleção brasileira, inclusive ganhou medalha olímpica jogando as Olimpíadas aqui no Brasil, mas que hoje, acredite se quiser, está há 2 anos sem entrar em campo. Vou te contar exatamente o que aconteceu com ele. Mas antes, quero te convidar a se inscrever no nosso canal. A gente está com a meta de chegar em 500 inscritos, então cada inscrição vai ajudar demais. Se você gosta todo dia de conteúdo sobre futebol europeu, futebol brasileiro, os jogadores brasileiros jogando na Europa, e tudo isso eu te conto em menos de 5 minutos. Então todo dia tem vídeo. Se gosta desse modelo de esporte, de entretenimento, te convido a se inscrever e me ajudar a bater essa meta, beleza? Então, bora pro vídeo. O vencedor do prêmio de 2025, eu vou te contar só a título de curiosidade, né? Porque eu imagino que todo mundo aqui saiba quem foi eleito o melhor jogador da América do ano passado, que foi Jorge André Arrascaeta. A Arrascaeta fez mais uma temporada brilhante pelo Flamengo, provavelmente é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, só ali atrás do Zico, mas tem pessoas já que colocam ele como melhor que o Zico, né? Como mais importante, não melhor, mas mais importante para a história do Flamengo. O Arrascaeta já participou de 2 dobletes, né? Que foi Libertadores e Brasileirão, tanto em 2019 quanto em 2000 do ano passado. Ele foi um dos protagonistas do campeonato. Na verdade, ele foi o protagonista do Brasileirão. Da Libertadores, dizem que o Rossi jogou melhor que ele, mas pelo conjunto da obra, ele ganhou esse prêmio e ele foi o vencedor de 2025. Em 2024, a gente teve ninguém mais, ninguém menos que Luiz Henrique. Luiz Henrique foi com certeza o melhor jogador do time do Botafogo, que também conseguiu doblete, né, Brasileirão e Libertadores em uma semana. O Botafogo conquistou esses títulos. E o Luiz Henrique foi bem mágico, assim, quem acompanhou ele de perto viu que realmente o que ele fazia sobrava aqui na América do Sul contra times da Bolívia, da Argentina, e também jogando contra times brasileiros. Luiz Henrique era disparado o melhor jogador do time, tinha ali o Almada, tinha o Igor Jesus, tinha o Savarino, mas Luiz Henrique, principalmente pelo que ele fez naquela final contra o Galo, sofreu pênalti, fez gol, enfim, fez uma temporada completíssima. Ele foi o eleito de 2024. Em 2023 a gente tem ninguém mais, ninguém menos que Germancano. Quem lembra aquela histórica Libertadores do Fluminense? O Cano meteu gol demais, ele era o rei, ele era o craque do um toque só. Não importava como a bola vinha pra ele, ele só precisava de um toque pra mandar a bola pro fundo do gol, e ele nem era aquele cara de lapada, de dar bomba no goleiro pra afundar o goleiro, era só um toquinho pra tirar do goleiro. Realmente coisa de gênio. Muita gente se pergunta como que o Vasco deixou ele sair, e ele rende até alto nível ainda nos dias de hoje. Óbvio que as últimas temporadas ele foi atrapalhado por lesão, mas eu acho que ele ainda dá bastante caldo jogando pelo Fluminense. No ano de 2022 a gente tem aquele ano histórico do Pedro. Foi o último ano que o Pedro conseguiu ficar realmente saudável e ajudar o Flamengo, e ele jogou demais. Ajudou o Flamengo a conquistar Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, e fez uma dobradinha ali espetacular jogando junto com o Gabigol. Foi realmente sensacional. Pedro, inclusive, foi coroado indo pra Copa do Mundo. Muitas pessoas culpam ele ali por conta de ter forçado aquele passe pro Fred quando o Brasil não precisava atacar. Até tem aquele vídeo do Neymar, pra quem tá todo mundo na frente. Enfim, tirando isso, temporada 2022 foi espetacular do jogador Pedro, que agora tá lutando contra as lesões. Vamos ver se essa temporada ele vai conseguir ajudar mais o Flamengo do que no ano passado. No ano de 2021, a gente tem pouquíssimas pessoas se lembram desse jogador, que é Julián Álvares. Julián Álvares jogava na época pelo River Plate, jogou demais, ele teve uma temporada meteórica, tanto é que ele recebeu a ligação de ninguém mais, ninguém menos que Pep Guardiola. A partir daí ele se transferiu para o Manchester City. Ele, na minha opinião, jogou muito bem no Manchester City, ele revezava ali com o Haaland, mas obviamente não tem como brigar com o Haaland. Haaland mete muito gol. O Julián Álvares, toda vez que era acionado, participava muito bem. Inclusive, na Copa do Mundo, um dos pilares da Argentina ter ganhado a Copa do Mundo foi o Álvares ter ganhado a posição de titular de centroavante ali do time da Argentina, e provavelmente ele vai ser titular novamente. Hoje em dia, ele, a pedido do Simeone, ele foi contratado para o Atlético de Madrid, e tem boatos que provavelmente na próxima temporada ele vai estar de malas prontas para o Barcelona. O Álvares, ele encaixaria perfeitamente naquele trio de ataque mais móvel ali, com o Lamine Yamal e o Rafinha. Vamos ver o que o Barcelona tá preparando aí a próxima temporada. Na última posição aqui, a gente tem o Marinho, em 2020, jogando pelo Santos. Foi aquela Libertadores, a galera fala que foi bem tenebrosa, assim, aquela final foi bem triste de assistir. Santos e Palmeiras foi uma das piores finais dos últimos tempos, junto com o Flamengo e Atlético Paranaense. Mas tanto o Marinho quanto nessa final contra o Flamengo, foi bem justo, na minha opinião, quando o Pedro foi eleito o Rei da América, foi bem justo. Realmente o Marinho, ele jogou demais. Inclusive, muita gente pedia ele na seleção brasileira. Na época eu já achava uma insanidade, porque era a primeira ele sempre foi um bom jogador, mas era a primeira temporada dele jogando realmente sobrando, né, no Brasileirão, na Libertadores. Conseguiu levar aquele time histórico do Santos pra final, mas não aguentou jogar ali contra o Palmeiras, só até no Maracanã, afinal, aquela época da pandemia, estádios vazios. Enfim, o Marinho realmente jogou demais.
E aí vocês conseguem perceber a dominância do futebol brasileiro nessa premiação. E por último eu quero trazer o Rei da América de 2017. O Luan, que muita gente chama ele de Luan Tiriça, né, chamava na época do Grêmio, ele realmente jogou muita bola em 2017, fez aquele golaço contra o Lanús, deu o título da Libertadores, tanto ele quanto o Arthur, o volante, que hoje em dia até voltou pro Grêmio, jogou demais naquele ano. Inclusive o Luan, ele é extremamente injustiçado naquelas Olimpíadas de 2016, porque a entrada dele no time titular da seleção brasileira foi um encaixe perfeito que fez a seleção ganhar aquela medalha de ouro. A seleção brasileira jogava ali com Neymar, Gabigol e Gabriel Jesus. O Micali, se eu não me engano, era o treinador, ele estava buscando a formação ideal, e quando o Luan entrou de fato no time titular, esquece, o Brasil começou a atropelar todo mundo, ganhando a Alemanha ali na final, e hoje em dia, muita gente nem percebe, mas ele está há mais de 2 anos sem entrar em campo. Inclusive, isso é uma reportagem recentemente do Globoesporte.com, falando dessa aposentadoria silenciosa, né? Ele não vai, aparentemente, né, ele vai se aposentar, mas não vai anunciar, não vai fazer um jogo de despedida. Ele até tentou voltar pro Grêmio, ficou um tempo ali, ele é realmente muito ídolo da torcida, a torcida gosta muito dele. Na minha opinião, é muito merecido. Acabou que o personagem engoliu, né, como ele jogava muita bola, mas ele realmente vai se aposentar, não vai anunciar oficialmente, mas já tá há 2 anos afastado dos gramados. Muitas pessoas falam, acho que ele já até deu entrevista sobre isso, falando sobre o uso compulsivo de drogas, de bebida, enfim, teve até aquele caso dele que ele tava numa situação que chegou a polícia, enfim, pauta para outro momento. E esses foram os últimos jogadores que foram eleitos os Reis da América, jogando aqui a maioria pelo Brasil. Se você curte esse modelo de conteúdo, te convido a se inscrever, porque todo dia a gente tem vídeo te atualizando sobre as principais notícias do futebol brasileiro e do mundo, do europeu, beleza? Então se inscreve, tamo junto, valeu!